semelhante a Jó. O que Deus ele fala ao teu respeito hoje? A gente lê e aí a gente vai por partes depois, tá? Primeiro a gente lê tudo, aliás, lê tudo não, lê alguma coisa. Você que está chegando para acompanhar, seja muito bem-vindo, tá? Uma boa noite a todos. Deus ele vai falar contigo, eu tenho certeza. Se você parar para ouvir a palavra de Deus, eu tenho certeza que você vai ser edificado. E você pode também ser um canal de bênção na vida de outras pessoas, apertando aí compartilhar. Depois eu entro para ver quem chegou, quem deu boa noite, quem passou, né, na live. Eu fico feliz toda vez que eu olho lá os nomes de quem passou, de quem curtiu, de quem deixou lá uma boa noite. Tudo isso deixa meu coração alegre. Essa mensagem também, ultimamente estou colocando lá no canal do YouTube. Vou colocar lá também. Vamos lá, joga por um. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos do Oriente. Seus filhos iam à casa uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Eu preciso falar antes de continuar. Que inspiração! Tem muita gente que não tem essa preocupação com aqueles que estão debaixo da sua autoridade. O que tem de pais que não tem preocupação com a vida espiritual dos filhos não é brincadeira. Meus irmãos, o que tem de pai e mãe, porque o filho, tem muita gente que eu já vi, sabe? Mas não faz nada de errado, trabalha, estuda, mas não tem vida com Deus, e os pais não estão nem aí. Tem preocupação com a vida espiritual. Olha a preocupação de Jó. Olha a preocupação de Jó. Talvez no íntimo eles tenham cometido algum pecado. Que inspiração. Se preocupe com a vida espiritual dos seus filhos. Se preocupe com a vida espiritual. Mas meu filho serve a Deus. Se preocupe com a vida espiritual dos seus filhos, seu marido, da sua esposa, da sua família. Vamos continuar. Isso era para falar depois, mas eu não aguentei. 6. Num dia em que os filhos de Deus vieram a apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: onde vens? Satanás respondeu o Senhor e disse: de rodear a terra e de passar por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó de balde teme a Deus? É inútil? É o que ele pergunta. O 10. Acaso não o cercaste com serve, ele e a casa e tudo que tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca em tudo quanto tem, e verás que não blasfema contra ti na tua face. Verás que não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem, está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. 13. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho em casa do irmão primogênito.
que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavraram e as jumentas passeam junto a eles. De repente deram sobre eles saqueus, os levaram e mataram. Aos servos a fio de espada, só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu, queimou as ovelhas dos servos e os consumiu, e só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse: dividiram-se os cadeus em 3 bandos, deram sobre os camelos e levaram e mataram os servos a fio de espada, só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava ainda quando veio outro e disse: estando os teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou o manto, rapou a cabeça como sinal de luto, e lançou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor deu e o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus alguma falta. Dá um pouquinho para a gente poder estudar. Capítulo 2, versículo 1. Num dia em que Satanás ficou frustrado, né? Jó não pegou, então ele continua. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passar por ela. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Deus continua dando testemunho de Jó, apesar de todo o sofrimento dele. No 3, perguntou o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, um homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora licitaste contra ele para o consumir sem causa, inocentemente. 4. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e a carne, e verás, não blasfema contra ti na tua face. Não é Deus que toca, tá? Satanás ele pede autorização, mas não é Deus que faz o mal, porque não pode vir nada de ruim de Deus. 6. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, deu autorização, mas poupa-lhe a vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinzas, tomou um caco para com ele rapar-se. Então a sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido bem de Deus e não receberemos também mal? Em tudo isto não pecou Jó com seus lábios. Tá bom. E a maioria já conhece, quem não conhece depois vai ler, né? Há uma disputa, e até hoje Satanás ele quer mostrar para Deus que o homem ele ama os benefícios. E ele fala: o Senhor cercou Jó, colocou um muro, abençoou tudo que ele tem, deu prosperidade. Como é que ele não vai ser perfeito? Como que ele não vai ser perfeito? E Deus, apesar de Jó ser inocente, Deus permitiu o sofrimento na vida de Jó. E apesar de Jesus ser inocente, não querer passar pelo sofrimento, Deus permitiu o sofrimento
na vida de Jesus. E às vezes a gente, por muito menos, porque você viu aqui, ainda nem terminou de falar um, já chega outro com uma má notícia. E por muito, eu já vi muita gente esmurecer, por muito menos. Por crise no casamento, esmurece na fé. Tá, mas vamos em grandes tragédias, como o luto e outras coisas que eu também não quero citar. Tragédias, acontecem coisas boas e ruins. Acontece tanto para os ímpios como para os ímpios. Acontece. Porque o lugar que nós estamos não é um lugar seguro. Esse mundo aqui está sujeito a todo tipo de sofrimento. Nós não estamos imunes. Tanto é que tem muita gente que é de Deus e que está num leito, sofrendo, padecendo, sim, sofrendo. Agora cabe a você decidir como que você vai agir no sofrimento. O que você vai fazer com a tua dor? O que você vai fazer com esse sofrimento? Porque cada pessoa age de uma forma, né? Tem pessoas que são chamadas de crente, que é uma vergonha num leito de hospital. E tem pessoas, irmãos, que num leito de hospital consegue evangelizar. Digo isso até porque eu já vi muito isso, sabe? De fazer visita, chegar lá e encontrar pessoas que, embora num leito de hospital, sabe sofrer, sabe que Deus está no controle de tudo, confia em Deus e sabe que a vida não é isso daqui. Sabe que isso daqui é passageiro. E a pessoa, ela está confiante de que a qualquer momento o sofrimento dela vai acabar do lado de Jesus. A pior morte é a morte de cruz. E os dois estão lá. Jesus está na cruz, sofrendo. Tem um do lado dele, sofrendo, puxando o fôlego. Não conseguem respirar, porque morte de cruz é assim. Dores, o corpo todo está morrendo, né? E também tem o outro, também estão sofrendo. Um se rende, se humilha, se quebranta, e o outro se revolta. O que você vai fazer com o sofrimento? Porque aqui é muita, perdão pela palavra, e eu gravando nem pode falar, né? É muita falta de graça, tentando ver se eu consigo me encaixar nesses vídeos que o YouTube exige. Pode falar algumas palavras que eles enviam a notificação. É muita tragédia, é muita calamidade para uma pessoa só. Só resiste, mas Satanás, ele quer mostrar para Deus que o homem, ele não resiste, que o homem quer benefícios, que o homem, ele serve a Deus pelos benefícios. E vantagem é pelo que Deus pode dar. Tem gente que está na igreja por isso, né? Por aquilo que Deus ele pode dar, pelas bênçãos. Jó nos dá tantos exemplos. E como diz, né, o apóstolo Tiago, que ele é um exemplo de perseverança. Perde primeiramente o gado, depois os servos, os filhos, e como se não bastasse perder a riqueza e perder os filhos, 10 filhos, 10 filhos. Tem gente, irmãos, que fala que a pior dor é perder um filho, imagine 10. Imagine você ficar de luto por 10, você enterrar 10 filhos. Eu acho que a gente nunca vai ter uma ideia do sofrimento de Jó. E como se não bastasse aquilo, Jó, ele permanece fiel, provando que é possível ser fiel na abundância, porque ele tinha dinheiro, ele não se exaltou, ele não era egoísta, ele tinha tudo, ele era o mais rico daquela região. Hoje na Arábia, o mais rico,
E ele sabia muito bem usar o dinheiro dele, porque ele também ajudava outras pessoas. E na sua riqueza, ele era esse homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Eu lembro de Davi dizendo: não me dê muita riqueza para que eu não venha blasfemar contra ti. Também não me deixe ser pobre, miserável, para que eu não venha roubar e envergonhar o teu nome. E Jó, na riqueza, ele é fiel. E ele tem tanta confiança que não há nada que o condene, que ele me chama a atenção, ele dizendo assim: nunca desejei outra mulher. Olha isso, nunca olhei para uma virgem, eu nunca desejei outra mulher. Porque é nova, porque é bonita. Nunca desejei. E ele tem essa confiança de que não há nada que possa condená-lo. Ele sabe que ele é inocente, só que ele não está entendendo por que ele está passando por tudo aquilo. E embora sem entender, ele acredita que Deus está no controle de tudo. Deus dá, Deus tira. E quando ele vai para a miséria, ele continua fiel. Sabe? É incrível como tem muitas pessoas que, quando ela não tem nada, ela vai, busca a Deus. É incrível isso, irmãos. Ela ora, ela dobra o joelho e fala. Quando ela começa a prosperar, a ganhar dinheiro, ela não tem tempo para Deus, porque ela vai aproveitar de um lado, de outro, e vai na praia, não sei o quê, e faz um churrasco, e está cansado, e ela começa a ficar faltosa nos compromissos dela com Deus. A maioria não sabe ser fiel na prosperidade. E outros, quando chega na crise financeira, ela acaba enfraquecendo na fé. E Jó chegou ao ponto da miséria e ele continua fiel, porque é possível ser fiel na riqueza, na prosperidade, na abundância, e é possível ser fiel na miséria. Essa é uma das lições que Jó ele traz para a gente. Por que nós servimos a Deus? Por aquilo que Ele pode nos proporcionar, ou por apego, por conhecer, saber que Ele é Deus, que Ele pode tudo, que Ele dá, que Ele tira. Eu fico admirada com certas pessoas que ficam tentando provar a maldade de Deus, porque Deus, no passado matava e Deus matou. Irmãos, quem não pode matar é eu e você. Assassinato é nós tirarmos uma vida que não é nossa, que nós não temos. Mas Deus, Ele dá e Ele tira, pertence a Ele. E nem por isso Ele é assassino. Ele está no controle de tudo, Ele é Deus. E essa é uma outra lição que Ele nos dá também através de Jó, Ele faz. Jó inocentemente está sofrendo, mas eu não podia fazer isso. Poxa, Jó não merece, não fez nada. Por que Deus fez? Porque Ele é Deus, Ele faz o que Ele quer e não precisa dar satisfação para ninguém, ponto. E às vezes a gente não entende, Jó não entendeu. Ele não tinha essa clareza dos acontecimentos que eu e você temos aqui. Ele não entendeu também. E às vezes a gente não entende, porém a gente não precisa entender. Deus não precisa que nós venhamos entender. Ele quer que nós venhamos obedecer e confiar nele. Aí Satanás, não satisfeito porque Jó permanece fiel. Isso é um exemplo para a gente, tá, irmãos? Independente do que acontecer, permaneça fiel com Deus. Permaneça fiel. E ele, não satisfeito, ele novamente se apresenta e Deus novamente se orgulha. Se orgulha. Porque, como diz Jeremias, a gente não tem que se orgulhar de nada. A gente tem que se orgulhar de conhecer o Senhor. Deus é maravilhoso, Deus é poderoso, Deus é fiel. É um orgulho, conhecer o Senhor e falar com orgulho desse Deus tão perfeito. E Deus também quer se orgulhar de nós, de mim, de você. Quer se orgulhar de nós. Às vezes a gente não chegou na perfeição,
às vezes nós não chegamos na perfeição, mas só de olhar o que ele via em Davi, que quando a Bíblia fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus, é porque Davi, ele tinha um sincero desejo de agradar a Deus. Eu tenho, você tem, nós temos. É isso que Deus quer encontrar em nós, um sincero desejo mesmo, esforço, desejo de agradar a Deus, desejo de trilhar o caminho da perfeição, desejo de escolher a todo momento, todo dia, santidade, porque propostas vêm, porque tentações vêm, mas quando a escolha é santidade, a gente permanece firme e fiel. É possível, não vou entristecer o meu Deus. E ele, não satisfeito, ele chega para Deus, em outras palavras, ele fala aquilo que o povo lá fora fala muito, né? O povo lá fora não, que é um ditado que existe. A gente pode não ter dinheiro, né? Mas se tiver saúde, a gente corre atrás. É mais ou menos isso. Deixa eu tentar lembrar como é. Irmão, me ajuda aí. Saúde, se tiver saúde, a gente corre atrás, como é? Mas tem uma coisa assim, tem? Eu queria muito lembrar desse ditado que o pessoal fala aí. Mas é isso. Você sofre quando você perde o emprego? Muito, principalmente como pai de família. Sofre, fica. Mas a calmaria, a confiança que ele tem, o fato de ele ter saúde, ele vai lutar, ele vai atrás, Deus vai abrir a porta, e todo mundo luta. É o que Satanás ele fala para Deus, né? Todo pé por pé, todo mundo luta pela sua fé, todo mundo luta por saúde, e saúde é o que interessa, o resto não tem pressa. O importante é ter saúde. O pessoal fala, o importante é ter saúde. Vamos ser sinceros, todos nós amamos a nossa saúde, temos zelo pela nossa saúde. Se você não tem, você está completamente errado. Eu tenho zelo pela minha saúde, irmãos. Fritura, de jeito nenhum, é minha saúde. Pensa uma coisa ruim, é você ficar doente, é você cair num leito, é muito ruim. Então todo mundo ama a sua saúde, todo mundo tem zelo pela sua saúde, todo mundo quer saúde. E se a gente tiver saúde, a gente conquista. É o que Satanás chega e fala para Deus. Pé por pé, todo mundo quer saúde. Agora toca na saúde dele para você ver. E aí Deus ele autoriza. Satanás pede autorização, porque sem autorização ele não toca na vida de ninguém, dos filhos de Deus. E essa é uma confiança que eu preciso repetir pela milésima vez que eu já falei aqui. Amado de Jesus, quando você verdadeiramente entrega a tua vida na mão de Deus, você precisa ter confiança que Deus está no controle de todos os acontecimentos, bons ou ruins. Deus está por detrás. Tem a mão de Deus. Mas tem a mão de Deus. Por quê? Porque Satanás perdeu o controle, ele perdeu a liberdade de tocar na minha vida. Então tudo que acontecer tem a permissão de Deus. Deus está por detrás. E Deus, quando permite alguma coisa, tem um propósito maior por detrás. Foi o que ele fez com Jesus. Permitiu um sofrimento muito grande, mas existiu um propósito muito maior. Na vida de Jó também, muito maior. Sempre tem um propósito muito maior. A confiança, né? Até no sofrimento. E Satanás toca na saúde de Jó, a ponto de Jó sentar no chão, cheio de feridas, pegar um caco de telha, ficar, não tem filho, não tem riqueza, não tem servos, não tem mais nada, e agora também não tem mais saúde. Como se não bastasse aquela situação, agora ele tem a mulher dele incitando ele a abrir a boca contra o céu. Não vamos julgar, tá? Luto é uma coisa que dói. A mulher está cheia de dor. Ela perdeu 10 filhos, ela está vendo uma pessoa que ela ama sofrendo
sofrendo, morre, meu filho, eu não aguento mais ver o teu sofrimento, morre. Não posso nem julgar, irmãos. E nem Deus, porque essa mulher foi abençoada, essa é a verdade. A Bíblia não fala da mulher, com certeza ela tinha lá os defeitos, os erros dela, mas essa mulher foi muito abençoada, juntamente com Jó. E Deus permite Satanás tocar na saúde de Jó. Os amigos de Jó ficam sabendo de tudo o que aconteceu com ele, de toda a calamidade que aconteceu na vida dele. Vou falar logo a palavra certa? Estou nem aí. De toda a desgraça que aconteceu na vida de Jó, eles vêm para confortar Jó, para dar um apoio para ele. A Bíblia diz que de longe, quando eles olharam, eles não reconheceram. Não conseguiam reconhecer, cheio de feridas e magro, só pele, o sangue de osso, eles não reconheceram. E eles chegam e sentam ali perto de Jó, diz a Bíblia que eles começam a chorar. Todas as palavras dos amigos de Jó, elas são palavras corretas, aplicadas no momento e para a pessoa errada, mas são palavras muito corretas. Inclusive hoje eu até coloquei uma lá no meu status do WhatsApp. São palavras muito corretas. E só que eles incitam Jó a um sofrimento muito maior, querendo convencer Jó que ele estava merecendo porque ele tem culpa, porque ele fez alguma coisa errada. Mas Jó tinha consciência de que ele não havia feito nada. Então, durante todo esse momento em que Jó está sofrendo, ele tem algumas lições, ele aprende algumas coisas. Uma delas é: Deus pode todas as coisas. Isso ele declara, né? Bem sei que tudo podes. Mas essa é uma lição que eu e você precisamos ter no coração. Deus pode tudo. Não é só falar, é o meu coração precisa crer que Deus pode todas as coisas. Tudo é possível para Deus. E a Bíblia também diz que tudo é possível aquele que tem fé. Ele também aprende, e as lições de Jó para nós nessa noite, né? Que o plano de Deus é infalível. O plano de Satanás era colocar Jó contra Deus, fazer com que Jó se revoltasse. E é o que Satanás quer fazer com o povo de Deus hoje. Quer fazer você se revoltar no sofrimento, mas ao invés disso, que o sofrimento te leve a ter mais comunhão, intimidade com Deus. Satanás queria levar Jó a se revoltar contra Deus, mas Jó, ele entende que o plano de Deus é infalível. O do diabo cai por terra, mas o plano de Deus é infalível. Ele também aprende que Deus é além do que nós possamos compreender. E essa parte, eu particularmente, só de pensar, eu amo um Deus incompreensível. Não dá para compreender. Nós não, por mais que a gente aplique o nosso pensamento, não dá para compreender o quão maravilhoso, o quão grandioso Ele é. É um Deus incompreensível. Ele entende que Deus vai além do que nós possamos compreender. Ele também aprende que Deus se revela no sofrimento. E aí eu vou ser repetitiva, né? Aprendemos muito mais tempo de sofrimento no tempo de luta do que no tempo de bonança. Deus se revela no sofrimento. Outra coisa que ele aprende é que é necessário haver quebrantamento. No sofrimento precisamos nos quebrantar. E isso Jeremias também fala, né? Que nós devemos colocar a boca no pó. Ele, um exemplo de perseverança e de uma fé resistente. Fé resistente. Deus faz e desfaz, e Ele não precisa dar satisfação para ninguém. Até hoje Satanás se empenha para mostrar que o homem, ele quer proveito, ele quer vantagem. Por que você serve a Deus? Por
por que você vive na presença de Deus? O que é que você quer? Qual é o teu objetivo? Qual é o teu anseio? Que o nosso objetivo, que o nosso anseio, que o nosso propósito seja um apego genuíno. Amém? Por apego, não por aquilo que Ele pode me dar, porque João perdeu tudo que Deus deu para ele. Deus me deu e ele tirou. Ele perdeu tudo que Deus deu para ele, mas ele não perdeu o seu tudo, porque o tudo de Jó era Deus. E Deus, sendo o tudo de Jó, quando Deus restaurou a vida de Jó, outra coisa que Jó aprendeu: Deus restaura. E os filhos foram em mesmo número, 7 filhos, 3 filhos, o mesmo número, mas os bens de Jó foram multiplicados. Deus restaura, independente do que seja, não é só vida financeira. Deus restaura, também foi algo que Jó aprendeu. Apego genuíno. Os sofrimentos, Jó mostra para a gente também que os sofrimentos dessa vida, as aflições dessa vida, elas são temporais. Isso daqui não é a nossa morada eterna. Nós não vamos ficar aqui para sempre. Esse daqui não é o nosso destino. É por isso que tem muita gente, irmãos, que é cristão, que é servo de Deus, e embora num leito de hospital, consegue se sentir tranquilo e confiante, porque sabe que essa não é a nossa morada eterna. E Jó, ele não sabia o motivo de todo o sofrimento dele, ele não sabia o motivo. E se nós não entendermos nada do que está acontecendo com a gente, se nós não, estou terminando a mensagem, se nós não sabemos o motivo, não precisa. Nós só precisamos confiar naquele que nos guia. Amém? Inclina a cabeça em nome de Jesus. Inclina a tua cabeça. Como é que Deus nos vê? Se hoje Deus precisasse falar a teu respeito, o que Ele diria? Falando o teu nome, tirando o nome de Jó, colocando o teu nome, o que Ele diria? Se Ele fosse falar de mim, o que Ele diria? Quem somos nós? Quem somos nós? Quem somos nós? Qual o testemunho que Deus dá sobre nós? Você pode fazer a tua oração aí embaixo. O meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá. E em meio às lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer, eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória.
Permaneça em espírito. Essa é a Santa Ceia da Purificação, é a noite da purificação. E nós só queremos um coração completamente entregue, genuinamente entregue ao nosso Senhor, ao nosso Deus. Nosso coração é Deus, a nossa vida te pertence. Tu és o nosso amado, tu és o desejado da nossa alma. E nós entregamos o nosso caminho, pedimos ao Senhor, nos dê força, porque nós queremos ser fiel, como diz as Escrituras, ser fiel até o fim, e dar-te-ei a coroa da vida. Queremos ser fiel, independente das circunstâncias, no ganhar, no perder, na saúde, na doença, independente do que acontecer, queremos ser fiel. Queremos ser fiéis.